Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do seu, no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu gostaria de falar com você o perigo de ser influenciável. O perigo de não ter decisão, o perigo de não tomar rédeas da sua própria vida. O Senhor, quando Ele nos criou, Ele já nos criou com um desenho, com um projeto, com um propósito. Cada um de nós temos um chamado. Ele falou isso, sabe para quem? Para Jeremias. Eis que eu te conheci desde o ventre da sua mãe, já te santifiquei, te separei, santifiquei, já te dei para o profeta das nações. E cada um de nós, Ele nos deu para uma coisa. Cada um de nós temos um chamado. Mas muitas vezes nós não estamos entendendo e não estamos caminhando no chamado que o Senhor tem para nós. E eu vou te dar o exemplo de 3 pessoas na Bíblia que falharam no chamado que Deus deu. Não estou dizendo, criticando se eles são bons, se eles são ruins, simplesmente esse episódio da vida deles eu gostaria que você pensasse, você meditasse e analisasse na sua vida e aplicasse na sua vida. Primeiro, Adão. Adão, o Senhor o formou, o Senhor falou para ele assim, olha, você vai dominar sobre todas as coisas, você vai dominar os animais, você vai crescer, vai multiplicar. E foi falando tudo para ele. O Senhor vinha todos os dias, na virada do dia, e conversava com ele. Então Deus tinha uma intimidade com Adão. E o Senhor fala com ele assim, olha, você não vai comer dessa fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele não comeu. Ele não comeu. Mas, quando ele tem sua mulher, a sua mulher o persuade, e ele vai fazer o quê? Pela mulher, ele se deixa ser influenciável, e agora ele come. E aí ele traz uma consequência para toda uma humanidade. Todo mundo agora está condenado por conta de uma falha de caráter dele, por se deixar ser influenciável pela palavra de uma mulher. Segundo exemplo, Abraão, o homem que foi chamado amigo de Deus, o pai da fé, mas ele também fez a mesma coisa. O Senhor tinha uma conversa com ele, tinha um contrato com ele, tinha uma aliança com ele, tinha um pacto com ele, de que ele seria pai de multidões. E assim como Deus disse que ele seria pai de multidões, ele tinha que ter esperado. Ele não deveria ter atropelado o processo, mas a sua esposa, Sara, vai falar para ele assim, se deite com a minha escrava Agar e através dela me dê filhos. Aí ele vai, se deita com a escrava, vai ter o filho, e não é o filho da promessa de Deus, Deus tinha prometido, e Deus quando ele promete, ele não precisa da nossa ajuda. Ele faz tudo sozinho. E aí, o que acontece? Ele simplesmente depois vai ter o seu próprio filho, Isaac, e vai criar duas gerações, né? 2 famílias que são inimigas, 2 irmãos que são inimigos, seus descendentes são inimigos até hoje. Naquele tempo, até hoje, eles são inimigos, guerreiam entre eles. Por quê? Porque se permitiu ser influenciável, não foi forte o suficiente. Outro homem também, Sansão. O Senhor já tinha separado Sansão desde o ventre da mãe para ser um nazireu. Ele não poderia cortar o cabelo, não poderia beber bebida forte. Ele já tinha já tinha toda assim, uma situação que Deus tinha criado, uma aliança, um pacto com ele, para que ele fosse o homem mais forte e guardasse o povo do Senhor. Mas o que ele vai fazer? Ele se permite ser influenciável por Dalila. E quando ele se permite, ele vai caminhar para um caminho de escravidão, de cegueira e morte. Esse é o ensinamento que eu quero deixar para você, a palavra que eu quero deixar para você. Hoje nós vivemos isso. Nós vivemos pais que não têm autoridade nenhuma com os filhos. Pais que eles simplesmente, os filhos com 4 anos, 5 anos, 6 anos, 3 anos, dita a ordem para o pai, das regras, das cartas para o pai. A criança é que determina se vai, se não vai, com quem vai, se quer, se não quer. E o pai e a mãe é o quê? Simplesmente provedores daquela criança. Alimenta ela para ela ser cada dia mais egoísta. E quando crescer, aí vão colher o fruto. Aí vai dizer assim, mas onde eu errei? Errou lá atrás quando foi omisso. Errou lá atrás quando você deixou ser influenciável. Pai e mãe é para criar um filho. A palavra do Senhor nos diz, ensina seu filho no caminho que deve andar e quando ele for velho não vai se desviar. Mas ensinar o quê? Ninguém está ensinando nada. Simplesmente as crianças caminham como querem. Maridos que não mandam em casa, são as mulheres que determinam, que dão as ordens, se quer, se não quer. E assim o mundo vai virando de ponta cabeça. Isaac, filho de Abraão, só foi casar com 40 anos. Foi a partir daí que ele começou a dar conta da vida dele, a tomar rédeas da vida dele, depois que ele se casou. Porque até então não.
E aí essa palavra eu gostaria que você meditasse na sua vida, na sua casa, como você está caminhando, como sua casa está caminhando, dentro do plano, dentro do propósito de Deus, ou simplesmente estão caminhando por caminhar, do jeito que acham que tem que ser. Cuidado para você não se arrepender, porque esses homens trouxeram consequências para toda a humanidade e vocês também podem estar trazendo para a sua vida, pelo menos vai trazer. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra com você. Gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho, para que você possa receber mais mensagens como essa todos os dias pela manhã. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.